Olá, olá! Fala galera do Giro Serra, tudo bem com vocês? Uma ótima noite para todo mundo. Vamos começar essa semana muito bem informados, é claro, com o nosso boletim Giro de Notícias. Agora, segunda-feira, dia 8 de junho, vamos falar hoje sobre flexibilização, porque há muita polêmica e muita dúvida também com relação a essa reabertura, né, da economia que foi anunciada pelo próprio governo do estado do Rio. E aí, né, será que esse decreto vale ou não vale? Aqui na região serrana, né? Então é isso que a gente foi apurar. Vamos começar então do começo? Vamos fazer assim, né? De sexta para sábado, houve então um anúncio do governador do Rio, Wilson Witzel, de que a partir de sábado já valeria um decreto com flexibilização da economia. O que estava incluído então nesse decreto? Estava liberando shoppings, centros comerciais, restaurantes, lanchonetes, bares, igrejas também, estádios. Tudo isso poderia funcionar então a partir de sábado, e foi o que aconteceu aí em diversas regiões aqui do estado do Rio, vamos dizer assim. Só que o Ministério Público do estado do Rio e também a Defensoria Pública do estado do Rio não concordaram com essa flexibilização e entraram com uma ação na justiça para suspender esse decreto, e conseguiram, viu? O resultado saiu há pouco, a decisão da justiça então a favor, né, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O decreto foi suspenso, a multa é de 50 mil para o governador do Rio se ele continuar então com essa reabertura gradual da economia, se esse decreto ele não for suspenso. Aí a gente fica na dúvida ainda, né? Será que realmente o que vai acontecer, né? Será que vai tudo fechar, vai tudo abrir? Fica aquela dúvida. Lá em Caxias a gente lembra, né, que a justiça foi suspender o decreto do prefeito Washington Reis, que liberava a retomada da economia. Mesmo assim, a gente vê que as coisas estão funcionando por lá, né? Muito comércio aberto, a multa foi aplicada de 20 mil e tudo continua na mesma por lá. Então a gente não sabe como vai ficar aqui com relação ao governo do estado do Rio, né, com esse decreto. O que a gente sabe é que tem uma audiência marcada para quarta-feira, às 14h, para poder alinhar então esse decreto de flexibilização. O Ministério Público e a Defensoria Pública estão cobrando um estudo técnico que realmente comprove a segurança, né, para uma possível flexibilização agora no estado do Rio. A gente sabe que como base essa flexibilização tem a taxa de ocupação dos leitos de internação. Então, se essa taxa de ocupação estiver abaixo de 90%, já possibilitaria então o início de uma flexibilização, né? Que seria tomada como base então essa taxa. Se a taxa fosse menor ainda, com menos de 70%, já muita coisa já poderia abrir, e até aquela obrigatoriedade da máscara, né, passaria a ser uma recomendação, ainda de acordo com esse decreto, né, do governo do estado do Rio, esse planejamento aí de flexibilização. Mas isso caiu por terra então. Só que o que aconteceu? De sexta-feira até hoje, muitos municípios aderiram a essa flexibilização do governo do estado do Rio. Foi o caso de Teresópolis. Ontem mesmo o prefeito Vinícius Clausen decretou a flexibilização no município, tendo como base a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que caiu de 95% para 55%. Já até inclusive deu o parecer, encaminhou esse parecer para a justiça. O município disse ainda que há um consentimento, além da justiça, do próprio Ministério Público para que isso aconteça, e a partir de hoje todo o comércio já estava liberado, né? Toda aquela flexibilização que foi divulgada pelo governo do estado do Rio. Então a gente viu até muita movimentação na rua. Acredito que as pessoas também estão preocupadas, né, de amanhã tudo estar fechado novamente. Muita gente preferiu então se precaver, fizeram muitas filas em estabelecimentos, garantiram uma compra com menor preço, muito comerciante, né, fazendo liquidação, promoção para tentar recuperar o prejuízo, né, com essa recessão econômica. E então a gente foi perguntar para o município, e agora com a suspensão do decreto do governo do estado do Rio pela justiça, o que vai acontecer com Teresópolis? Vai continuar essa flexibilização ou não? O município respondeu que mantém sim a flexibilização, essa retomada gradual da economia, por mais que ela tenha sido embasada, né,
no decreto do governo do estado do Rio, ela, como já foi autorizado pelo Ministério Público e Justiça, segundo a Prefeitura de Teresópolis, ela está sendo mantida sim. Então, a priori, a gente não tem nenhum item suspenso, enfim, desse decreto de flexibilização, não. Vida quase normal, né, vamos dizer assim, em Teresópolis aí, pelo menos para os próximos dias, né? Não há nenhum processo local contra o decreto do município de Teresópolis que flexibiliza então a economia na cidade. Agora vamos falar de Nova Friburgo, porque Friburgo tem o problema também com a justiça. A economia na segunda-feira passada e acabou tendo essa retomada suspensa pela justiça, também a pedido do Ministério Público, né, que tomou como base a incapacidade do município de atender a grande demanda de internação no sistema de saúde. E aí, então, as indústrias que haviam sido liberadas para o funcionamento foram fechadas novamente. Claro, o pessoal está muito preocupado agora com relação, principalmente, à folha de pagamento, porque a suspensão dos contratos terminou, o prazo era de 60 dias, agora então os empresários vão ter que reabsorver essa folha de pagamento. Há uma preocupação muito grande e o município não se posiciona se vai recorrer, se recorreu ou se está só acatando essa decisão da justiça de suspensão da reabertura aí das indústrias. Então a gente não tem posicionamento do município, nem com relação também à flexibilização do governo do estado do Rio. Então, assim, o município não chegou a se posicionar no fim de semana e agora também continua aí sem dizer o que vai fazer. Até o decreto que está em vigor no município de Nova Friburgo não tem data para terminar. Eles não sabem até quando que ele vai continuar em vigor. Agora vamos falar de Petrópolis, né, para a gente fechar esse giro, né, aqui na nossa região serrana. No próprio sábado, o prefeito Bernardo Rossi anunciou que não iria acompanhar essa flexibilização do governo do estado do Rio. Disse que ia manter o planejamento que foi feito pelo próprio município, que está sendo acompanhado pelo Ministério Público. A gente lembra que a flexibilização em Petrópolis começou com a linha branca, alguns estabelecimentos tiveram autorização para funcionar na segunda-feira, outros teriam essa autorização a partir de hoje, mas aí o Ministério Público recomendou um intervalo maior de 14 dias entre uma liberação e outra, porque segundo especialistas o tempo de incubação do vírus é de 14 dias, então esse é o tempo necessário para ter uma melhor análise sobre o impacto do início da flexibilização no município. O município acatou essa recomendação do Ministério Público e aí a liberação da linha amarela, né, como é chamada essa segunda onda, né, de liberação dos estabelecimentos, ficou para segunda-feira da semana que vem, depois do Dia dos Namorados. A gente sabe que é uma data muito especial para o comércio, né, em todo o país. E aí a gente tem outros setores que estão ainda sem data, né, sem previsão para retomada aqui no município de Petrópolis. Então a gente vê, né, que mesmo com o Supremo Tribunal Federal dando competência aos governadores e também aos prefeitos para decidir o que é essencial, o que não é, o que abre, o que fecha, a gente vê que tudo tem que ter o aval do Ministério Público, né, um acompanhamento técnico também da Defensoria Pública, né, para que possa acontecer. Não adianta o governador ou o prefeito decidirem por uma flexibilização, por mais que eles tenham estudiosos e especialistas por trás, se eles não apresentarem realmente uma comprovação de que estão tomando a decisão correta, de que o sistema de saúde tem capacidade de atender a demanda, né? E entre outros dados muito importantes, então, para essa retomada. O que a gente está acompanhando é isso. Se o município se movimentar demais, o Ministério Público vem cobrando, então, já entra na justiça e a justiça freia, né? Quando o município anda muito rápido, a justiça vai lá e ó, puxa, né? Puxa, opa, não vamos andar assim tão rápido. É como se fosse isso aí. É o que a gente tem observado, que vem acontecendo tanto aqui no estado do Rio, quanto em outros estados em todo o nosso país. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite e é claro que eu aguardo vocês amanhã com mais notícias sobre a nossa região serrana. Lembrando então, Petrópolis mantém a flexibilização que foi divulgada pelo próprio município, retomada da linha amarela então só na segunda-feira que vem. A gente lembra que entre os estabelecimentos estão as lojas de roupas, de calçados, salões de beleza. E a Teresópolis está sim com uma retomada, uma flexibilização bem
forte, né, vamos dizer assim, acontecendo desde já, desde hoje, vai manter então a priori, né, liberação de shoppings, restaurantes, bares e também templos religiosos. Tudo isso vai continuar, então, agora aberto, pelo menos até que haja alguma suspensão, se houver, né? Mas, a princípio, o município disse que não há nenhum processo contra isso. E Friburgo ainda nessa indecisão, né? Qual será o caminho que será trilhado pelo município de Nova Friburgo? O hospital de campanha ainda não foi inaugurado por lá. Uma ótima noite a todos, eu espero vocês no nosso Boletim Giro de Notícias amanhã. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau.